Sakumo Hatake, quando a rejeição é pior do que a morte. Sabe, tem dores que não deixam nenhuma cicatriz. Existem feridas que são internas, que de fora parece que está tudo bem, mas que vão te matando por dentro, dia após dia. O Sakumo Hatake, o pai do Kakashi, ele foi um herói de verdade. A vila se orgulhava de ter o canino branco de Konoha lutando ao seu lado. Ele era um daqueles caras que tinham tudo: respeito, fama. Mas sabe o que essas coisas têm em comum? Elas dizem respeito à opinião que as outras pessoas têm de você. E dependendo da situação, dependendo das suas escolhas, das suas crenças, essa opinião pode mudar. No caso do pai do Kakashi, a opinião das pessoas com relação a ele mudou em um momento muito específico. Ele foi de alguém amado por toda a vila para alguém que passou a ser tratado como lixo. Então, um certo dia, Sakumo Hatake foi enviado para uma missão. No anime, nunca deixaram tão claro sobre o que era essa missão. Mas o que nós sabemos é que no meio dessa missão, Sakumo se deparou com uma escolha muito difícil. Se ele resolve seguir com o plano, ele completaria a missão. Porém, todos os seus companheiros morreriam no processo. Se ele escolhesse salvar os seus amigos, ele colocaria os interesses da Vila da Folha em risco. E aí entra o dilema: concluir a missão ou salvar os seus companheiros? Bom, ele escolheu pela vida de seus amigos. Para ele, a vida estava acima de qualquer coisa. Era por isso que ele lutava. Era por isso que ele estava disposto a ir à guerra, para salvar a vida do seu povo. Ele acreditava que salvar a vida estava acima de qualquer missão, mas o restante da vila não via dessa forma. Nem mesmo as pessoas que ele salvou concordaram com a escolha dele. E a vila, que antes o chamava de Canino Branco de Konoha, virou as costas para ele. O nome dele, que já tinha sido sinônimo de honra, passou a ser motivo de vergonha e de piada na vila. E aí é que começa a verdadeira tragédia. Porque todos os grandes ninjas do universo de Naruto morreram em batalhas. Morreram de maneira grandiosa. Tobirama, Sarutobi, Itachi, Neji, todos chegaram no fim da sua história de forma honrosa, de forma que a gente, inclusive como consumidor, muitas vezes chorou na morte desses personagens. Mas o Sakumo Hatake não. O que o matou foram os olhares frios das pessoas, os cochichos, o isolamento. E é nesse ponto que a história dele deixa de ser só um drama de um anime e passa a ser uma metáfora do mundo real. Porque no mundo real, isso acontece o tempo todo. Principalmente hoje em dia. A todo momento, as suas decisões estão sendo julgadas. Foi exatamente isso que aconteceu com Sakumo. Ele viveu como herói, mas morreu como vilão. Não porque ele mudou, mas porque a forma como as pessoas viam ele mudou. O coração dele era o mesmo. A coragem, a lealdade, a compaixão, tudo era igual. Mas bastou um erro, ou melhor dizendo, bastou uma escolha diferente. Uma escolha que não era a escolha certa, entre muitas aspas. Bastou essa escolha para tudo virar poeira. Isso nos mostra o quanto a rejeição pode ser algo cruel e muitas vezes injusta. Porque às vezes você faz o certo e ainda assim é punido por conta disso. Porque quem é responsável por julgar o que é certo e o que é errado estão completamente deturpados com seus interesses. Sakumo salvou vidas. Ele não cometeu nenhum crime, não traiu ninguém, mas ele colocou os seus princípios acima de sua missão. E isso acontece hoje em dia também. Você tá com boa intenção, pensa que tá ajudando alguém e essa pessoa vira e diz: eu não preciso de ajuda, eu tenho mão para fazer isso. É coisas nesse sentido que estão acontecendo. Então a história de Sakumo Hatake, ela é um alerta pra gente. Ela mostra o que acontece quando a moral vira uma ferramenta de controle social. Quando o certo e o errado deixa de ser sobre valores humanos e passam a ser apenas uma moeda de aceitação. Se você faz o que eu acho certo, bem-vindo. Vou te tratar como um rei e te dar tudo o que você precisa para viver bem. Se você faz o que eu acho errado, nem com você eu quero falar. A sociedade está cheia desse extremismo, seja político partidário ou em qualquer outras áreas que o extremismo está presente. Essas coisas que estão acontecendo só está servindo para adoecer cada vez mais e mais as pessoas. A rejeição, quando vem desse jeito, machuca mais do que qualquer golpe. Às vezes é um tio seu. Ele pensa diferente de você e quer a todo custo te ensinar a forma certa de pensar. Ou uma roda de amigos que te exclui só porque você não concorda com o discurso da maioria ou porque você não quer fazer determinada coisa. É verdadeiramente um saco ter que a todo momento andar como se estivesse pisando em ovos. Porque se você for verdadeiro demais, sincero demais, você pode acabar sendo completamente rejeitado pelas pessoas. É como se o mundo tivesse perdido a capacidade de discordar sem cancelar e de acolher, mesmo quando não concorda totalmente com o que você está dizendo. Ser diferente hoje em dia virou um risco. Ter princípios
virou um fardo. E a rejeição virou um tipo de arma. E olha só, ela mata. Sakumo Hatake foi um homem que não foi derrubado na guerra. Não foi uma kunai, nem um jutsu, nem um vilão poderoso que o derrotou. Mas foi o peso de ser abandonado por aqueles que ele tanto tentou proteger. E é aí que a gente entende o título desse vídeo. Quando a rejeição é pior do que a morte. Porque para Sakumo, a morte pelo menos é um fim silencioso. Mas a rejeição é um lembrete diário de que você não pertence mais a grupo nenhum. Sinceramente, é muito delicado falar sobre essa história do Sakumo Hatake, porque de fato é uma história muito sensível. Ceifar a própria vida definitivamente foi a decisão mais burra que ele tomou, porque o pai do Kakashi naquele momento, ele esqueceu um sentimento que ele é fundamental para qualquer existência, que é o sentimento da esperança. A esperança é o que traz um futuro melhor, um futuro diferente, com outras ideias, com outras formas de interagir, quanto sociedade, quanto pessoa. Ter esperança é o princípio básico para mudar qualquer realidade. Então, nunca deixe de ter esperança. Sakumo Hatake se foi. Ficou seu filho, o Kakashi. Um garotinho pequenininho, especialista em seguir regras. Mas Kakashi se tornou um verdadeiro mestre da filosofia do estoicismo. E você pode acompanhar toda essa jornada de evolução, desde o Kakashi pequeno até um Kakashi adulto e amadurecido, visualizando a relação entre Kakashi e a filosofia do estoicismo, clicando nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. No mais é isso. Deixe seu like, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.